E hoje o nosso bate-papo com a querida doutora Emília Alexandrino, ginecologista obstetra, é sobre a importância do exame pré-natal. O bate-papo é de mulher para mulher. Por isso, doutora, obrigada mais uma vez por falar de vários temas e esse também é muito necessário. Primeiro te pergunto, qual a importância e por que é necessário fazer o exame pré-natal? Oi, Ellen. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a importância do pré-natal, porque ainda temos muitas mulheres que deixam para iniciar o pré-natal tardiamente. Ou então você é surpreso por aquela mulher que pela primeira vez já entra na maternidade e não tem nada, não tem nenhuma consulta no cartãozinho do pré-natal, nem tem a carteirinha da gestante, né? Então, assim, para você certificar de que aquela mulher vai ter uma cobertura do pré-natal, vai ter uma cobertura da assistência para que ela tenha uma boa, uma tranquilidade durante todo o ciclo grávido puerperal e também para garantir a saúde do binômio materno-fetal, você tem que fazer a consulta pré-natal desde quando ela sabe que a menstruação atrasou, ela fez o teste de gravidez, de preferência o testezinho do sangue, que é o beta-HCG, deu positivo, ela já deve procurar a unidade de saúde, ela pode ir procurar a unidade básica de saúde, ela pode procurar o enfermeiro mais próximo do posto dali da onde ela está, e ali ele vai fazer aquela primeira consulta, vai ver se realmente ela é uma paciente que se enquadra nas pacientes que a gente chama de pré-natal de baixo risco, ou se ela é uma paciente de pré-natal de alto risco, que aí ele já vai ver os exames necessários para poder estar referenciando ela para o sistema especializado, lá no Centro de Referência da Mulher, onde tem a equipe dos médicos do pré-natal de alto risco que vão dar o atendimento, o acolhimento e o segmento adequado durante todo o ciclo gravídico dela e também durante o parto e o puerpério. O puerpério é o período que se segue ao parto, né? Isso também pode ser feito, lógico, com o ginecologista e obstetra que faz esse tipo de atendimento na rede privada ou através de convênio particular. Bem, a mulher soube que está grávida, então ela procura o consultório. Aí ela vai fazer os exames prévios, vai ter aquele bate-papo com o profissional, vai saber se ela é uma paciente ali, como se diz, de primeira viagem, se é a primeira gravidez, se ela já teve gravidez anteriores, que tipo de patologias, de doenças, de complicações que ela apresentou nas gravidez anteriores. Vai ver também algumas coisas relacionadas à família, né? Na família tem casos de diabetes, tem casos de comorbidades, vamos dizer, como cardiopatias, teve casos de gemelares, né? De trombofilias, de problemas circulatórios, de problemas neurológicos. Então, tudo isso é importante. Se ela apresentou alguns problemas relacionados na sua gravidez anterior, qual o tipo de chance que essa paciente tem de apresentar algo ligado àquele problema que ela teve na gravidez, daquilo se repetir, né? Se ela já teve abortos, né? Se ela é uma paciente que teve uma gravidez mal sucedida, uma gravidez que, como se diz, resultou numa morte fetal, intrauterina, ou numa morte logo ali após o nascimento do bebê, tá? O que foi que causou isso? Se é uma paciente que está numa idade já mais avançada, ou o parceiro também já tem uma idade avançada, se é um feto precioso para ela, aquela paciente que já teve vários abortos sucessivos, que já vem tentando engravidar há muito tempo, ou aquela mulher que já tem mais de 40 anos, mais de 45 anos, e que é desejosa de um filho, e aquele filho é tudo que ela queria, e ela consegue ali engravidar, né? Tem as pacientes também que tiveram muita dificuldade em engravidar por distúrbios, vamos dizer, distúrbios metabólicos, por distúrbios hormonais, por problemas genéticos, mas que fizeram lá o seu tratamento e conseguiram engravidar. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser tratado com o devido interesse, com o devido cuidado. Os exames iniciais que devem ser feitos, eles devem estar buscando, na realidade,
detectar algumas dessas doenças que podem estar comprometendo o binômio materno-fetal durante esse ciclo gravídico ou podem realmente estar só conduzindo durante o período de gravidez para que você possa estar dando o tratamento adequado, né? Tem que ver o cartão vacinal dessa paciente, se ela está com as vacinas em dias, né? O médico vai orientar quais as vacinas, doutor, que eu posso estar tomando durante a gravidez, né? Paciente, por exemplo, a história da rubéola. Quem já teve rubéola, quem já foi vacinado contra a rubéola. Apesar da gente não ter nenhum caso publicado na literatura de rubéola produzida pelo vírus vacinal durante a gravidez, mas se contraindica a vacina da rubéola durante esse período por ser um vírus atenuado, tá? Da vacina. A vacina da hepatite pode ser dada, tá? A vacina do Covid, hoje em dia, é uma coisa muito importante, né? As pacientes, olha, eu pego toda semana, eu pego paciente que vai iniciar o pré-natal e que não tomou nenhuma vacina contra o Covid, porque tinha medo, porque achava que ia... Bem, todo aquele lance da polêmica da vacina contra a Covid-19. Então, assim, tem que vacinar, porque agora você tem que ter na cabeça que você não é só você. Você tem que estar sendo responsável pelo bebezinho que está sendo gerado ali, né? E você não pode estar submetendo esse bebê a riscos, né? Então, assim, as pacientes que têm ou que já tiveram abortos, qual foi a causa desse aborto? Uma incompetência istmo-cervical, uma insuficiência de progesterona no início da gravidez, eu vou ter que passar medicação para essa paciente. E por que é importante ser tão precoce, doutora? Porque tem causas abortivas que vão causar esse aborto nas primeiras semanas ali de gravidez. Por exemplo, a cerclagem uterina, que é uma sutura que se faz no colo uterino com um fio inabsorvível, para que esse colo do útero não se abra e ela não elimine o embriãozinho ali, ela só pode ser feita geralmente ali até 12 semanas, entendeu? Por quê? Porque aquele saco que está com o bebezinho, com o embriãozinho dentro, ele começa a forçar o colo do útero, que é incompetente, né, o orifício cervical externo ali e o orifício cervical interno, e ele abre e elimina. Então, se eu deixar passar daquela data, ela vai perder de novo o bebê. Às vezes ela já perdeu 1, 2, 3, é uma causa de abortamento habitual. A insuficiência da progesterona que está sendo produzida pelo corpo lúteo, que é aquele folículo que ovulou nas primeiras semanas da gravidez, se ela é pouca, ela não vai conseguir manter essa gravidez inicial. Então, eu tenho que dar o suporte dessa progesterona. Por isso que tem pacientes que no início da gravidez o médico vai e passa o Trogestan para ela ficar tomando. Olha, você tem que tomar isso todo dia, até tantos meses. O uso do ácido fólico desde quando a paciente diz, eu estou pensando em engravidar. Doutora, com quanto tempo? Tem a consulta, gente, tem a consulta pré-concepcional. A consulta que se faz quando a paciente já demonstra o desejo para o médico dela de que ela já quer engravidar, é bom que ela vá a uma consulta com o marido, porque ali o pré-natalista, ele já vai identificar nela fatores que tem, positivos, negativos para essa gestação, fatores da família, né? E já vai estar, como se diz, prescrevendo, por exemplo, o ácido fólico para ela tomar. Por que é importante o ácido fólico? Para evitar problemas do sistema nervoso central do feto. Aqueles problemas que dão holoprosencefalia, espinha bífida, pelo não fechamento do sistema nervoso central ali, das estruturazinhas, na época embriológica de formação do sistema nervoso central, todinho, que pega desde o cérebro, né, os ventrículozinhos cerebrais, a medula, tudo do feto, tá? Os exames de ultrassonografia, o importante não é a paciente estar fazendo o exame de ultrassonografia só para detectar que sexo é, para ver como é que o bebê está, ficar fazendo filminho e tudo mais. Isso é bom, tudo bem, isso é maravilhoso, o médico pode, como se diz, tá fazendo com que a paciente tenha esses momentos, guardar, gravar em CD, tudo bem. Mas existe a importância dentro da determinada faixa da idade gestacional de cada exame desse.
Então, é importantíssimo eu fazer o exame morfológico do primeiro trimestre, tá? Que ele é feito ali entre as semanas iniciais, que vai até 13 semanas e 9 dias, até 14 semanas, tá? E tem o exame também, o morfológico do segundo trimestre, que é em torno de 18 a 20, no máximo 24 semanas. Cada qual com a sua importância, tá? Para eu estar detectando a chance dessas pacientes terem malformações congênitas, né? As cromossomopatias. Aquele exame inicial, o morfo do primeiro trimestre, ele vai ver se tem o ossinho nasal tá presente, como é que tá as câmeras cardíacas do feto, entendeu? Ele vai olhar a translucência nucal, né? Então, são coisas que só são vistas naquela janela ali, daquela faixa de idade gestacional, tá? Se eu pedir com 15 semanas, eu já não vou conseguir ver direito. Se eu pedir antes, com 5, antes de 6 semanas, eu já não vou poder ver direito. Então, por isso a importância da mãe estar procurando a assistência pré-natal desde o início. Como é que eu vou detectar se essa mãe tem uma diabetes, tem uma predisposição à pré-eclâmpsia? Existem sinais que aparecem em algumas ondazinhas do Doppler, da artéria uterina, que é feito um examezinho lá no começo, né, da gestação, que vai me dizer se essa mãe tem uma propensão maior a desenvolver pré-eclâmpsia. Quais os sinais que eu posso estar vendo de um crescimento restrito intrauterino? Aquele bebezinho que é magrelinho, que é pequenininho, né? Nas gravidez gemelares, às vezes tem um feto que se desenvolve mais do que o outro. Às vezes tem um feto que sucumbe ali naquela gravidez e ele vai ser reabsorvido ali dentro. O outro vai desenvolver e aquele não. É importante eu saber a tipagem sanguínea da mãe, a tipagem sanguínea do pai, para saber se não vai haver uma incompatibilidade do fator RH para causar eritroblastose fetal, né? Que é uma doença que dá que o feto vai ficar hidrópico, ele vai inchar todinho, tá? Então, é importante eu saber se essa mãe não tem algum problema de tireoide, porque pode causar também problemas no feto, né? Várias causas de pacientes que têm abortos devido a uma trombofilia que não foi detectada, tá? Então, assim, e inúmeras outras doenças, né? As cardiopatias, as trombofilias, as pacientes que são renais, tem pacientes que são renais crônicas, né? Tem pacientes que são portadoras do vírus da imunodeficiência adquirida, do HIV, e que vão ter toda uma assistência pré-natal um pouco mais diferenciada para assistência ali, porque ela tem que estar dosando ali as taxas do CD4, ela tem que estar vendo quais as medicações, qual o suporte que ela tem que estar tomando das medicações, ver a imunidade dela, né? É importante que a mãe, na primeira consulta do pré-natal, se ela está com o preventivo, o exame citológico atrasado, é importante que ela faça esse exame. Se é detectada uma lesão no colo uterino dela, no exame do preventivo, ela tem que levar para o pré-natalista, e esse pré-natalista, se ele não for um patologista cervical também, se ele não atuar na área da ginecologia com patologia cervical, ele tem que encaminhar essa mãe para ver que tipo de lesão é essa, é uma lesão de baixo grau, é uma lesão de alto grau, porque ela só vai poder, no caso, se for um caso de ter que biopsiar, ela só vai poder biopsiar depois de 45 a 60 dias pós-parto. Tá? Ela não vai poder fazer biópsia do colo uterino ali durante o período da gravidez, né? Então, e o suporte vitamínico, o suporte de medicação que essa paciente tem que estar tomando, tá? Então, tem vários exames que podem estar sendo realizados durante. As pacientes que têm crise de herpes, elas ficam assustadas. Doutora, o herpes é um vírus que causa problema no feto? Sim, ele causa problema no feto. Quais são os cuidados? As pacientes, às vezes, que têm a vulva contaminada ali de condiloma, deve ser orientado para que seja feito um parto cesariano, porque na passagem do feto pelo canal de parto, ele pode adquirir essas lesões por aspirar a secreção do canal de parto na região do esôfago, aqui na região da... Então, assim,
Como eu vou estar orientando essa paciente também e passando uma segurança para ela, o que faz um diferencial muito importante, como essa paciente vai se comportar na hora do trabalho de parto. E também muito importante a presença do acompanhante. Quem é que vai me acompanhar para eu ir para a maternidade no dia que eu for parir, que seja de parto normal, que seja cesariana? Porque por tantas vezes a gente presencia, nós obstetras, presenciamos na hora do parto um acompanhante completamente despreparado e que ao invés de auxiliar, atrapalha todo o processo da assistência ali no trabalho de parto. Porque é uma pessoa que não está preparada, que nunca participou, que nunca pariu, entendeu? Às vezes que está grávida já, como se diz, nas últimas semanas e está lá de acompanhante, quando ela deveria, ela está cuidando da gravidez dela. Aquele marido agoniado, atrapalhado, que vai para o hospital para fazer confusão e para deixar a equipe toda empolvorosa ali. Então tem que ser uma pessoa tranquila, tem que ser uma pessoa que acompanhou, que ouviu a orientação médica durante as últimas consultas do pré-natal, tá? Para poder estar realmente durante aquele período em que a mulher precisa se sentir segura, calma, confiante, né? Fazer os exercícios direitinho, ajudar na hora da contração, saber como respirar na hora do trabalho de parto. Tudo isso vai ter uma importância extrema para o sucesso durante o parto da paciente, que seja parto normal, que não seja. Doutora, e o parto, eu tenho o direito de escolher a minha via de parto? Se você pegar o manual lá do SUS, está previsto em lei que a mulher tem direito de escolher a sua via de parto, no manual do SUS. Agora, dentre as políticas do Brasil, dentro do que você tem de disponível nos hospitais públicos, nas maternidades públicas, né? Você tem que estar direcionando, orientando e, de certa forma, como se diz, tentando abrir a mente da parturiente, do familiar, para dificuldades que ela vai encontrar tanto no parto normal como na cesariana. Quais as complicações que são inerentes a um parto normal, para um parto cirúrgico, para um parto cesariano, tá? Porque tudo tem. A paciente às vezes diz assim, mas cesárea é muito bom. Cesárea é maravilhoso, tudo bem, você vai chegar lá, você vai ser anestesiada, não vai sentir a dor e tudo mais. Numa segunda cesariana, a paciente que não teve nenhuma cesariana, ela tem uma disposição física depois que ela volta à vida normal, a sua vida, como se diz, de trabalhar, de cuidar de casa, de cuidar das crianças. A paciente que já teve 2 cesáreas, 3 cesáreas, já é diferente, tá? Ela vai ter aderências pélvicas, elas têm as complicações inerentes da cesárea, ela tem uma dor ali maior, ela tem mais dor quando ela vai ter relação sexual, tá? E isso eu estou falando da que corre tudo bem, que não teve nenhuma complicação ali maior, né? É como uma paciente que tem a barriga limpa, a barriga livre, de uma paciente que já tem a barriga com várias outras cirurgias prévias. Se você disser assim, Emília, você prefere me operar? Eu que nunca tive uma cirurgia na minha barriga, você prefere operar aqui a Luísa, que já teve 3 cesarianas? Lógico que eu prefiro operar você. Lógico que se eu for fazer uma esterectomia futuramente, uma retirada do útero em você, vai ser muito mais tranquila, vai ser muito mais fácil do que operar aquela dali que já está cheia de aderência, que está tudo grudado, que as estruturas estão todas fora do lugar. Porque no sistema, no processo de cicatrização isso vai acontecer, né? A chance dessa paciente adquirir uma infecção intra-hospitalar, uma infecção pela própria gravidez dela, aquelas pacientes que não se cuidaram adequadamente durante o pré-natal, que não detectaram o corrimento que ela tinha lá por Gardnerella. Aí ela tinha um corrimento ali, mas ela não foi atrás, ela não tratou, ela não fez nenhum preventivo, ela não fez nenhuma secreção vaginal, ela ficou com esse corrimento até lá na frente. Lá na frente, esse corrimento vai fazer com que ela tenha uma rotura prematura de membranas, vai perder líquido antes da data do parto, o bebezinho nasce prematuro, vai para a UTI. Tá? Aquela paciente que tem infecções urinárias de repetição e que durante o pré-natal ela não tratou adequadamente, ou então ela usou o mesmo antibiótico
ao qual aquele germe já estava resistente, não foi feita uma urinocultura com um antibiograma adequado para saber como tratar adequadamente aquilo ali e realmente livrar aquela paciente do processo infeccioso urinário, né? Então, a alimentação da paciente, né? Tem aquelas pacientes que no início mesmo ela já tem uma hiperêmese gravídica com grande espoliação dela, metabólica, porque ela vomita, ela vomita água, ela vomita nada, né? Ela se levanta de manhã cedo já vomitando tudo, ela olha para a pasta de dente, ela já está vomitando. Então, assim, é difícil. A paciente que não tem lá a sua parte emocional, que não foi uma gravidez planejada, que não foi uma coisa que estava ali de acordo com o que o casal estava esperando e aconteceu aquela gravidez. Tem que ter uma assistência, né, paramédica, assistência do psicólogo, para estar orientando aquela menina, aquela gravidez na adolescência, aquela menina que engravidou ali com 11, 12, 13 anos, mal menstruou, não tem nenhuma maturidade ainda e às vezes a mãe, a tia, o pai não vai saber aconselhar como deve e ela precisa ser assistida. Mais do que outras, inclusive. Por quê? Porque ela tem uma chance maior de desenvolver outras patologias durante a gravidez, como uma pré-eclâmpsia, né? Como tem mais chances, às vezes, de parto prematuro, tá? Então, de fazer depressão pós-parto. Então, tem todos esses riscos. Por isso que o pré-natal é um tipo de assistência médica que diminui a mortalidade materna e que diminui a mortalidade fetal, neonatal precoce, né, e a mortalidade infantil. Porque a depender de tudo que vai ser detectado, né, de tudo que vai ter o seu segmento apropriado e da forma como vai ser abordada e tratada, qual a via de parto a ser indicada, com que idade gestacional eu vou ter que interromper essa gravidez. Às vezes não está na dependência da paciente imaginar, ou da sogra, ou do marido, imaginar, mas a minha mulher ela vai parir de parto normal. Não pode, às vezes não pode. Às vezes não dá. Às vezes ela está com a pré-eclâmpsia grave. Às vezes ela está com a situação fetal. A posição fetal não permite que ela tenha um parto normal. A apresentação pélvica, os bebezinhos sentados, tem que ser parto cesariana. Antigamente a gente fazia as manobras, né? Na minha época a gente fazia muito, a gente fazia rotação interna, usava fórceps, tirava menino de bunda, de cabeça, atravessado de todo jeito, né? Hoje em dia as condutas obstétricas mudaram, né? Então se fala muito isso, é tanto que existe aí toda uma política já para mudar esses termos de violência obstétrica, não se quer mais usar esses termos, né? Mas, assim, a gente tem que ter a noção de que você tem que dar uma boa assistência pré-natal o mais precoce possível para essa paciente, para garantir que a mãe e que o feto vai ter toda a condição de ter tudo o que é necessário para um bom desenvolvimento e um bom desfecho, né? E também para que você garanta que dentro do hospital essa paciente vai ser bem acolhida, que você não vai estar conduzindo essa mãe ou esse bebê de uma forma inadvertida, de uma forma abrupta, né? Em que você venha de qualquer forma a traumatizar ou a fazer iatrogenias, né? Às vezes, tem coisas às vezes assim, quando eu estava de plantão na maternidade, os meninos diziam, olha, hoje em dia a gente não é mais para fazer episiotomia. Episiotomia é aquele corte que a gente dá do lado ali, quando a paciente está em período expulsivo do parto normal. Mas, poxa vida, às vezes eu estava ali, com a minha experiência já de 30 anos ali de obstetra. Aí você vê que aquele bebê é um bebê grande, que a mãe é uma mãe pequenininha. Eu já fiz o exame de toque, eu tenho uma noção da pelvimetria da paciente, do que é que dá para passar, do que é que não dá. Eu sei que se eu deixar aquele feto vir de qualquer jeito, vai explodir aquela vulva dela e depois para sair suturando aquilo ali,
tudo, como se diz, irregular, com lacerações de tudo que é jeito, laceração de reto, laceração de períneo, às vezes pega a bexiga, entendeu? Então, você tem que ter bom senso. Não é muito mais fácil eu dar um pequeno corte ali e fazer depois a rafia por planos, obedecendo a musculatura toda e deixar tudo bonitinho como era? Entendeu? Então, assim, medicina, eu sempre costumo dizer, não é nem nunca, nem sempre. Você tem que avaliar e tem que ter bom senso e fazer da melhor forma possível. E as mãezinhas ter essa atitude com ela, pela saúde dela. Hoje em dia nós temos assistência pré-natal. Gente, aqui em Boa Vista, nós temos, com toda a nossa deficiência, de ser um estado pequeno em Roraima, de ser um município pequeno, da pouca quantidade de médicos, ginecologistas e obstetras que temos aqui em Boa Vista hoje em dia, mas nós temos um sistema de assistência pré-natal de alto risco, que funciona ali no Centro de Referência da Mulher e também vários médicos que atendem nos seus consultórios, para aqueles que têm condição de ir ao consultório, que fazem uma excelente assistência pré-natal. Tá? Nós temos os médicos também da medicina fetal, que são especializados em fazer os ultrassons das pacientes que têm malformações cardíacas, de sistema geniturinário do feto, né? Já tivemos aqui pacientes que tiveram bebês acolados pelo crânio, pelo tórax, que já foram para fora, fizeram acompanhamento, né? Então, assim, tem toda essa assistência. Então, eu costumo dizer, se você chega e não vai atrás, é porque você não quis. Porque se você insistir, você vai ter essa assistência sim. Então, é procurar a unidade básica, fazer o exame, detectou que está grávida, começar a fazer sua rotina pré-natal bonitinha, tudo dentro do tempo certo, que vai dar tudo certo no final. Obrigada, doutora, por essas dicas importantes, valiosas. Fica o puxão de orelha para as mãezinhas aí que estão assistindo que ainda não fizeram o exame. E para você que está pensando, você viu, né? Um bate-papo muito esclarecedor. Doutora, obrigada pela participação mais uma vez e até a próxima. De nada, Ellen. Até a próxima. Tchau, tchau. E aqui a gente se despede do Doutor Me Consulta, lembrando que tem a próxima edição com muita informação para vocês. Tchau, tchau.